tarde a todos. Bom, as duas apresentações que me antecederam já nos reduz, em boa parte, o que nós pretendíamos falar. Eu acho que, com isso, a gente pode ser o mais objetivo possível, já lançando aqui as ideias, especificamente, não só sobre a questão da mobilidade, mas pensando muito na questão do que nós vamos levar para os candidatos a prefeito, o que nós vamos levar para os municípios que a federação e os sindicatos de engenheiro pretendem discutir nessas próximas eleições. Como já foi falado aqui mais de uma vez, o país hoje, o Brasil, já é um país urbano, com 84%, 85% de pessoas vivendo, os brasileiros vivendo nas cidades. Portanto, o drama que alguns países sofrerão nesses próximos 30 anos, que é o caso principalmente da Índia, da Nigéria e da China, porque a Terra como um todo é 55%, o que nós já estamos em 85%, esse drama todo nós já vivemos. Quer dizer, nós já chegamos, todo mundo já chegou por lá. O problema é que chegou mal acomodado, a situação foi mal planejada, isso tudo aconteceu num prazo de tempo relativamente curto, não tão curto assim, mas foi relativamente curto, e nós tivemos uma migração forte, de cerca de, com também uma taxa vegetativa de crescimento, lógico, de cerca de 120 milhões de pessoas, das 170 milhões que hoje estão nas cidades, 120, esse crescimento ocorreu nos 50 anos passados. Bom, isso tudo, de 50 para 170 milhões de urbanos, representa mais do que o triplo também de infraestrutura necessária. É tudo aquilo que nós estamos discutindo nesse material aqui do Cresce Cidades. É preciso muito mais habitação, saneamento, a questão da mobilidade e tudo mais. Eu queria, então, focar agora, e depois nos debates a gente pode estender tempo para outras áreas, na questão da mobilidade. Se nós olharmos para esse país, como bem já disse o Marco Aurélio e também o Arthur, essa concentração é grande, né? Nós temos 170 milhões de habitantes vivendo nas cidades. Agora, o que é também uma outra concentração é que apenas 300 dos 5.570 municípios, cerca de 5.570, apenas 300 deles têm mais de 100 mil habitantes. Alguns, 17 da sua cidade, já têm mais de 1 milhão. E o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, que já são cidades globais, já atinge aí a faixa da questão metropolitana. No caso de São Paulo, 22 milhões, e aqui no Rio, 11 milhões. Mas, volto para cá, nós temos 300 municípios onde realmente a questão da mobilidade, estou me alertando para isso, já é um fator realmente de ineficiência, de um custo, de uma quebra de produtividade que marca o custo todo do nosso país. Bom, mas o que fazer também com os outros municípios? Nos outros municípios, acho que a nossa mensagem tem que ser uma mensagem de simplicidade. Como já foi muito bem dito aqui, nós não temos recursos fáceis. Os nossos prefeitos não lidarão com fartura financeira, com fartura de investimento em termos monetários. Isso é pacífico. A situação que nós estamos vivendo, todo mundo sabe, todo mundo já está fortemente conhecendo aqui, vai perdurar, no mínimo, até 2018, 2019, quando, então, esse fundo de poço, que aparentemente estamos atingindo, pode começar a sobressair e botar a cabeça para fora. Então, o que nós temos que fazer? Basicamente, para cidades menores, acho que nós temos que mostrar que a mobilidade ela não depende somente de grandes artefatos, metrôs, trens, ônibus, VLTs, BRTs. Nas pequenas cidades, os prefeitos podem, sim, dar um tratamento para a mobilidade de baixo custo, mas com criatividade, tratando da questão dos bons calçamentos, do andar a pé, das bicicletas, que é o andar não motorizado, e, obviamente, saber fazer, e aí que está o grande segredo, que nós pecamos muito nesses anos, saber fazer com que o uso e ocupação do solo não seja a perversidade que nós vivemos no Brasil. O que aconteceu com esse país? O que acontece até hoje? Cidades e cidades, onde você tem situações de uma habitação, de moradias precárias e sem um emprego.
e uma alta concentração de emprego em outros pontos da cidade, levando a deslocamentos pendulares totalmente insanos e irracionais. Mas isso não acontece só com a questão do emprego. Quantos de nós não ouvimos falar da demanda da população por peruas ou por vans escolares? Não estamos precisando de vans aqui escolares. Por quê? As escolas também precisam ser melhor distribuídas. Por que fazer uma escola para 2.000, 3.000 alunos, ao invés de fazer 10 escolas para menos alunos? Mas tem a questão da economia de escala. Mas quanto custa essas externalidades? Isso tudo outros países já resolveram, outros países já viram. Então, o planejamento urbano com o uso e ocupação do solo de forma inteligente, racional, esse é um fato que me deixa atônito. Eu pego uma cidade como Campinas, onde eu vivo, por exemplo. Campinas tem, um exemplo concreto, Campinas tem metade da área de São Paulo, 850 quilômetros quadrados. São Paulo tem 1.700. Campinas tem 1/10 da população de São Paulo, e metade da área. Grandes vazios urbanos. Campinas tem fazendas dentro da cidade. E ainda, apesar disso tudo, todos os prefeitos recentes abriram e permitiram o loteamento numa especulação imobiliária perversa a 30, 32, 35 quilômetros do centro da cidade. Pega Curitiba. Curitiba tem metade da área de Campinas e o dobro da população de Campinas. E funciona. Então, é óbvio que essa questão do uso e ocupação do solo é vital e nós precisamos impregnar esse debate para todos os nossos colegas prefeitos, ou companheiros, ou aqueles que forem disputar. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar, a questão institucional, a organização institucional do município. É impressionante como nós estamos notando, ao andar pelos municípios, uma total incompreensão do que é a gestão das cidades. Já foi dito aqui. E nós, engenheiros, que muitas vezes ficamos de fora, deixamos com que sejam eleitos e participem desse processo de uma gestão de cidade os mais incompetentes, mas que são carismáticos. O que você observa de radialistas, de dono de farmácia, dono de açougue, que porque tem um sorriso, ou médico que faz ligação de trompa, virar prefeito e depois não saber o que fazer, é um negócio maluco. E nós, como um pouco mais de saber da questão da infraestrutura, da questão da educação, que permeia tudo isso, da questão da saúde, que também tem a ver com infraestrutura, não só, nós precisamos ser mais atuantes. A questão do transporte. O que eu mais ouço também são consultas para nós do tipo assim: secretário, o sindicato, o consultor, o nome que você queira dar, eu estava pensando em lançar aqui na minha plataforma também um VLT para a minha cidade. A cidade, às vezes, tem 50, 100, 120 mil habitantes, ou que seja até 1 milhão de habitantes. Mas por que um VLT? Não, porque parece que isso é um sonho que todos têm, é algo que você precisa também jogar sonhos à sua população. Olha, jogar sonhos sem ação, isso tem outro significado. Né? Isso cheira muito mais a um populismo barato, a uma demagogia que você não vai conseguir depois cumprir essas promessas. Botar o pé no chão. O VLT é necessário aonde você tem uma demanda mínima, assim como o metrô é necessário onde você tem uma demanda para ele. Um trem suburbano é necessário. Um BRT, um ônibus canalizado, é necessário. Agora, se você tem corredores com 3.000 passageiros hora na hora pico, 2.000 passageiros hora na hora pico, você não precisa mais do que, talvez, uma faixa exclusiva. E por que não investir nas pontas? Por que não investir na periferia, em calçadões? Por que não investir na periferia, em ciclovias? Por que só fazer isso no centro da cidade? Porque dá visibilidade. Mas pega o exemplo do Peñalosa. Peñalosa em Bogotá. Lá atrás foi prefeito de Bogotá. Se alguém foi em Bogotá recentemente, viu isso. Ele meteu bala em ciclovias, faixas de pedestres, calçadões, nas pontas. Aquilo foi uma alegria, valorizou toda a região, criou e gerou novos empregos. E você deslocou um pouco a centralidade da cidade para novos subcentros. É isso que a gente precisa mostrar e convencer. Nem tudo se resolve com milhões e milhões e milhões de reais. Há muitas ideias inovadoras de baixo custo. E por falar em inovação, é preciso mostrar também para todos eles
todos os candidatos, que é preciso inovar, é preciso buscar alternativas novas de acordo com a sua situação. Concordo, não há que ser desfavorável à mototáxi em São Paulo, e porque eu acho que mototáxi em São Paulo é uma barbaridade, eu vou no Nordeste e acho que eu tenho que ser também contra a mototáxi. São realidades completamente diferentes. Você vai numa cidadezinha pequena, você vê mototáxi lá, com distâncias de 200, 300 metros, 800 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros. São Paulo, Rio de Janeiro, distâncias de 4, 5, 10, 12, 15 quilômetros, num tráfego que mata, em São Paulo, 2 motociclistas a cada 3 dias. Então, são pontos de vista diferentes. Não podemos equalizar, mas nós podemos pensar, isso sim, em situações para cada região e para cada população que nós estamos falando. Por fim, eu queria só lembrar aqui o seguinte, é convencer a todos que é fundamental, não tem como voltar atrás, é fundamental você procurar a digitalização da sua cidade. É fundamental. Implica em muitos recursos? É preciso ver, é preciso pensar. Nós estamos aqui conversando com o Rufo, temos que ter ideias para isso. Fazer com que, através da internet, ela deixe de ser meramente informativa. Tem gente que pensa que a internet é para abrir lá dentro e olhar no Google. E o Google vai falar para você, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Não. É preciso que os portais de município médio, município de 40, 50, 100, 150 mil habitantes, façam a integração forte de todas as suas secretarias, que propicie informação aos seus cidadãos, mas não só isso, que faça também que aquele seja um método interativo e quebre barreiras burocráticas, que é um dos grandes males dessa cidade, desse país. A questão da burocracia pesada, insana, burra, ela causa deslocamentos muito, mas muito maiores do que uma linha de metrô. Outro dia eu fiz uma análise assim. Nós, lá em São Paulo, eu fui secretário lá há alguns anos, nós transportamos só pelo metrô e os trens 8 milhões de passageiros por dia. 8 milhões. Se você causar um impacto em que apenas 5% dessas viagens, 8 milhões, apenas 5%, não precisasse fazer uma viagem idiota e burra, porque chegou num guichê e a pessoa disse a ela, você trouxe o original? Você trouxe o atestado de residência? E a pessoa volta lá para a origem e faz uma... Então, 5%. 5% de 8 milhões, 400 mil passageiros por dia, dá uma linha de metrô. Dá uma linha de metrô. É muito mais barato. Agora, você consegue dar ganhos de 10%, 15% ou 20%, depende do entrave burocrático que você tem na sua cidade. Bom, esses são alguns aspectos, mas, em resumo, gostaria de pensar o seguinte. Vamos pensar nos grandes problemas dos grandes aglomerados urbanos que nós temos, e nós temos o diagnóstico. Aliás, o que não falta nesse país é diagnóstico. Nós fazemos pesquisa de diagnóstico. Diagnosticamos, estamos precisando disso, precisando daquilo, precisamos fazer também, né? Não falta, muitas vezes, também planejamento do papel. Eu, quando cheguei em diversos cargos públicos, abri a gaveta, tinha 10, 15 projetos. Projetos não, desculpe. Planos. Planejamento. Agora, daí a fazer é um passo essencial, fundamental. Então, vamos olhar as grandes aglomerações, as médias cidades, nós temos que dar um tratamento nesses nossos colóquios, nessas nossas conversas adequadas para ele, e para os outros 5.200 municípios, é uma palavra de criatividade e esperando que o Marco Aurélio consiga resolver o problema financeiro logo para nós. Muito obrigado a todos.